Olá, pessoal. Meu nome é Luciane Lagman, eu sou sócia da Dickel Consultores. Estou aqui tomando meu chimarrão e vendo as últimas notícias sobre a reforma tributária. E aí, achei pertinente fazer algumas considerações aqui. Inicialmente que estamos no mês de dezembro, para quem é da área contábil, tributária, fiscal, já se sabe, né, já é conhecido que é o mês das surpresas tributárias, né, ou dos presentes natalinos no que tange às questões tributárias. Em se tratando de reforma tributária, existe uma grande tendência, uma forte tendência de que a regulamentação da reforma tributária de fato seja aprovada agora no mês de dezembro de 2024. Mas é preciso lembrar também que a aprovação da reforma tributária, a aprovação da PEC, a emenda constitucional, já foi aprovada em dezembro de 2023. Foi o nosso presente do ano passado. Então, a reforma tributária já existe, já está na Constituição, inclusive com a definição de datas. E para a gente mudar essas datas, é necessário, se faz necessário, uma nova PEC, uma nova discussão de uma emenda constitucional para mudar essas datas. E quando eu falo em datas, o que está aprovado hoje, o que está na Constituição, é que nós teremos os primeiros passos em relação a essa reforma já no ano de 2026. Ou seja, nós temos 2025 para nos organizarmos para essa grande transformação tributária. Por que eu falo em transformação tributária? Porque não é um simples puxadinho tributário, não é um setor que vai ter uma alteração, é toda a estrutura tributária que vai ser alterada. Se a gente for fazer uma comparação com uma obra, né, levando para reforma, seria como a gente demolir uma casa inteira por partes e continuar morando nela durante todo o processo. É mais ou menos isso que vai acontecer. E aí você poderia pensar assim, tá, mas diante dessa mudança tão radical, não é viável mesmo que em 2025 a gente não tenha uma PEC aí para discutir prorrogação de prazo? Me vem a seguinte reflexão. Para quem já teve a oportunidade de ouvir integrantes da Receita Federal ou do governo falarem da reforma tributária, a gente vê que a tendência do discurso, ou o discurso em si, é sempre muito positivo, que vai ser uma reforma muito tranquila, que vai simplificar o processo, que vai ser mais dinâmico, que vai reduzir as obrigações acessórias, que vai ter uma obrigação pré-preenchida, ou seja, vai ser uma maravilha essa reforma tributária. Aí já cabe uma primeira reflexão. Quando é muito bom, ou quando é pintado como muito bom para o fisco, para o governo, a tendência é que talvez não seja tão interessante para a outra ponta, que é o contribuinte. E por outro lado, puxando o gancho dessa mesma reflexão, se vai ser muito bom para o fisco, para o governo, qual será a tendência de mobilização de recursos do governo? Para fazer uma prorrogação ou para fazer a reforma tributária acontecer? Essa é uma reflexão, uma pergunta. Deixa aí a sua opinião. Para que lado o governo vai destinar recursos em 2025? Caso a mobilização, os esforços sejam no sentido de que a reforma tributária seja implementada efetivamente, o que a gente começa a ter em 2026? Em 2026 a gente começa a testar os novos tributos, cadastros, alíquotas novas, toda aquela revisão de implementação, estruturação de implementação que a gente já viveu em épocas de SPED, quando houve a digitalização das obrigações acessórias. Agora a gente tem todo esse movimento, todo esse investimento, todo esse trabalho de novo para criar a estrutura desses novos tributos. Em 2027, nós teremos a extinção do PIS e da COFINS e a implementação da CBS, que é o tributo que vai vir a substituir as contribuições para o PIS e para a COFINS. Isso é como numa reforma, derrubar a cozinha e a sala de uma vez só e te vira para se organizar nos outros cômodos, para fazer comida, enfim, né? Vai quebrar as pernas de uma estrutura, de uma organização que a gente tem hoje tributária para entrar uma nova. Em 2029, começa a substituição do que a gente tem hoje de ICMS e ISS, mais efetivamente. Então, até 2032, 2029 a 2032, temos a derrubada do restante da casa, que foi a analogia que eu fiz lá no início,
para a construção da nova base, da nova estrutura. Mas, enfim, vamos agora falar um pouquinho de alguns dos grandes impactos que a reforma vai trazer. Como eu já comentei, ela vai mudar tudo. É como reconstruir toda a nossa estrutura tributária no que tange ISS, ICMS, PIS e COFINS, porque esses tributos serão substituídos pelos novos tributos que passam a se chamar IBS e CBS, que também são conhecidos aí como IVA ou IVA dual. E aí vamos falar um pouco agora de quais são os impactos, né? Quais são as grandes mudanças na casa nova, né? Quem são os setores, as atividades que serão muito impactadas com as mudanças que estão por vir? Em primeiro lugar, eu citaria o agro. O agro, que é tão alvo de tantas polêmicas, amado, odiado, mas enfim, é do agro de onde sai o alimento, é do agro que sai a comida que vai para a mesa de cada um, seja esse um vegano ou não, é de lá a origem, em especial da comida. Tem várias outras origens, mas vamos falar em especial da comida, tá? E aí a gente pode lembrar assim, que teve uma discussão ampla aí que cesta básica, que eu estou falando de comida, cesta básica vai ser alíquota zero, não vai ter tributação. Ok, cesta básica não vai ter tributação, mas para produzir a cesta básica, os insumos necessários, vamos pensar o que a gente precisa para produzir os alimentos? Sementes, adubos, fertilizantes, entre N outros. Esses insumos, na atual conjuntura tributária, eles têm ou isenção de ICMS, não tem ISS, porque não são serviços, e no PIS e COFINS, de modo geral, são tributados a alíquota zero. Na reforma tributária, esses insumos saem de zero para serem beneficiados com uma redução de alíquota de 60%. E se a gente está falando de alíquota que hoje se cogita em 28%, 29%, 40% dessa alíquota que está sendo projetada aí, a gente está falando de 11%, 12%. Ou seja, a carga tributária desses insumos necessários vai ter esse impacto de 11%, 12% do custo. Ou seja, o custo de produção dos alimentos lá no agro, que é o responsável por essa produção, vai ser muito impactado, o que tende a refletir no preço final lá dos alimentos que a gente vai consumir, vai comprar no supermercado. Falando em agro, a gente tem uma grande mudança ainda no que tange o produtor rural. O produtor rural, dentro da conjuntura da legislação da reforma tributária, ele tem enquadramentos de contribuinte e não contribuinte, sendo que contribuinte é aquele produtor que fatura no ano. Eu não estou falando do lucro no ano, eu estou falando do faturamento, por quanto ele vende a produção dele. O produtor que faturar no ano mais de 3 milhões e 600 vai ser considerado contribuinte, ou seja, ele vai ter um enquadramento como se ele fosse uma pessoa jurídica. Ele vai tributar a produção dele. Ou seja, quando ele for vender lá o arroz, o feijão, o milho, a soja, o leite, ele vai ter tributação, vai ter uma incidência também beneficiada, né, com uma redução de alíquota de 60%, ou seja, vai tributar 40% dos novos tributos. Mas dentro da conjuntura dele ser contribuinte, ele também, em tese, diante de uma conjuntura de não cumulatividade, vai ser beneficiado com a possibilidade de apuração de créditos nas compras que ele faz para sua produção, seja dos insumos, e dentro do contexto de insumos já existem alguns benefícios de diferimento ou alíquota zero, mas ele tem outros custos, como energia elétrica, comunicação, hoje existe até uma possibilidade aí de crédito sobre despesas financeiras, caso ele tenha financiamentos, enfim. Então, tem toda uma conjuntura aí de apuração, débitos e créditos, onde o produtor rural vai estar sendo equiparado a uma empresa. Ele vai precisar de um suporte contábil, um suporte de consultoria para se organizar para essa nova realidade que está vindo. E o que é mais surreal é que aquele produtor que não é contribuinte, aquele que tem um faturamento menor de 3 milhões e 600, que seria o pequeno produtor rural, se ele não é contribuinte, ele é consumidor final. E na venda para consumidor final tem a carga tributária integral. Ou seja,
em tese, vai ficar mais caro para o pequeno produtor rural fazer a aquisição dos seus insumos para produzir. Isso é o que está previsto. Existe uma forma de compensação possível depois, quando ele for vender a produção dele, que quando ele for vender ele não vai tributar e vai ter um crédito presumido para compensar, em tese, esse custo que ele vai ter na cadeia. O detalhe é que ele vai ter que desembolsar na hora que ele está comprando os insumos e vai ter um suposto ressarcimento disso, que a gente não sabe se vai atingir o custo que ele tem, lá quando ele vender a produção. Se eu estou falando de uma produção onde eu levo 6 meses aí para ter a colheita, né, ou a venda da produção, eu tenho que encarcar por esse tempo pelo meu custo. E isso muda tudo para o produtor rural, seja ele contribuinte ou não, porque em ambos os casos ele vai ter que se reorganizar para essa nova estrutura. Então, o modelo do agronegócio vai ter que ser totalmente revisto, totalmente repensado, e esses produtores vão precisar de apoio para encarar essa nova estrutura. E as empresas, assim como as cooperativas que atendem os produtores rurais, também vão ter que repensar seus modelos de negócio. Porque a realidade, quando se está trabalhando com um produtor contribuinte é uma e quando é um não contribuinte é outra. Como que vai absorver, como que vai preparar preço de venda, como que vai refazer seus preços de venda, como que vai trabalhar essas diferenças para com os produtores. Enfim, são N questionamentos e esse é um assunto que rende muita conversa e que provavelmente eu ou alguém da empresa aqui, nós em conjunto vamos trabalhar, retomar esse assunto para falar dele mais detalhadamente. Então, o agro sendo muito impactado. E teve um momento que eu falei que o produtor vai precisar de apoio, vai precisar provavelmente de um contador, de uma consultoria, talvez até de uma assessoria jurídica para encarar essa nova realidade, para se reposicionar ou para buscar alguns benefícios. Isso me faz lembrar do setor de serviços, que também vai ser muito impactado. Porque os serviços também, de modo geral, os prestadores de serviço ou estão no simples, com uma carga tributária bem reduzida, ou estão no presumido, onde também, a título de PIS e COFINS, se tem a cumulatividade, onde o PIS e COFINS chega a 3,65, mais o ISS, que chega no máximo 5, em média 3. E dali vai para essas profissões que eu citei, contador, advogado, consultor da área contábil, enfim, que aí consegue se enquadrar nas profissões que são registradas, regulamentadas, elas são beneficiadas com redução em 30% das alíquotas, que também é uma explosão na carga tributária. E quem não está dentro dessa conjuntura vai ter alíquota integral, vai ter quase 30% de imposto. E esse tributo, essa carga, esse peso tributário vai ser repassado nos preços. Ou seja, vai aumentar o preço do contador, vai aumentar do advogado, do médico, do veterinário, enfim, da assistência técnica, seja ela para a indústria, seja ela para o produtor rural, que a gente acabou de falar. A prestação de serviço vai ser muito impactada por essa reforma tributária, inevitavelmente, vai ter um aumento de preços aí, porque essa carga tem que ser absorvida por alguém. Normalmente é pelo consumidor. Além de produtor de serviços, a gente poderia falar brevemente aí dos benefícios fiscais, né? No que tange ICMS, isso vai demorar um pouquinho mais, impactos maiores ali em 2029, mas hoje a gente tem a tal da guerra fiscal, onde alguns estados oferecem benefícios fiscais, incentivos fiscais para que as empresas se instalem em determinados estados. E a gente vê muitas empresas fazendo abrindo filiais ou deslocando plantas fabris e tal para outros estados, arcando com um custo logístico enorme às vezes, mas que compensa em função do benefício fiscal. Esses benefícios está previsto que não vão mais existir. E aí cabe às empresas que têm essa estrutura de logística, de filiais e tal, por conta de benefício tributário, se ainda vale a pena manter. Lembrando que o custo logístico, a gente está falando de serviço de transporte, que também será muito impactado. Então, são muitas coisas a serem revistas, muitos setores, muitas empresas terão que redesenhar seus modelos de negócio. É aquela coisa de destruir a casa e reconstruir, é destruir a empresa e reconstruir em alguns setores, em alguns segmentos. Isso é para todos? Não, tem alguns que vão ser, em tese, beneficiados.
Se a gente for pensar na indústria que hoje paga IPI, paga substituição tributária, que tem toda a concentração da tributação na origem, eliminando esses dois fatores, IPI e substituição tributária, ICMS e substituição tributária, em tese tem uma redução de carga tributária. Se isso vai refletir no resultado, na margem, a gente não sabe, porque isso vai depender do que é o custo de produção dela, quanto que ela vai ter de créditos nessa cadeia, enfim, é uma conjuntura muito ampla para a gente dizer que ali vai ter benefício. É possível que tenha, mas não é uma certeza de que vai ter. E aí vem aquela outra reflexão. Se de fato houver uma redução na carga tributária de alguns segmentos na indústria, isso vai refletir no preço de venda? Quantas vezes a gente viu, vamos tentar elencar aqui, né? Quantas vezes a gente viu desoneração tributária em determinado setor, em determinada atividade, refletir em redução de preço lá na gôndola do supermercado ou no preço de venda ao consumidor? Quantas vezes a gente viu isso na prática acontecer? Você pode colocar aí nos comentários para mim. Eu não lembro. Agora, o contrário, a gente sempre vê acontecer. Quando tem um impacto de aumento de tributos, a gente sente o reflexo no bolso. E é essa a tendência do que está por vir aí, que a gente vai sentir um reflexo no bolso. Em alguns setores, em alguns segmentos, em algumas atividades, em alguns produtos mais, outros menos, e outros talvez até tenha uma redução. Mas como saber? Como se posicionar diante disso? Se faz necessário, mais do que nunca, conhecer, entender, acompanhar tudo que está sendo tratado, trabalhado, discutido e editado em relação à reforma tributária. Nós aqui da Dica Consultores estamos acompanhando esse movimento relacionado à reforma tributária desde o período que nem se falava em PECs, desde que o tema reforma tributária não estava em alta. Então, há muito tempo estamos acompanhando, estamos nos preparando para auxiliar nossos clientes a calcular esses impactos, dimensionar aonde que essas mudanças todas vão ter um impacto maior, como se organizar diante dessa conjuntura, como se preparar para necessidades de recomposição de preços de venda, como se organizar para identificar em quais pontos, em quais insumos, em quais serviços esse impacto tributário vai ser maior, o que pode ser feito para ele ser melhor absorvido, de modo que toda essa conjuntura de reforma seja absorvida de uma forma mais leve, de modo a pelo menos manter as margens, os resultados que se tem atualmente e, sendo possível, melhorar toda a dinâmica diante dessas questões novas que estão vindo. E se você ainda não está acompanhando, não está vendo, não está ligado, antenado diante dessa realidade, fica o convite para nos acompanhar nossas postagens. Se sentir a necessidade de fazer algum contato aí, tenho certeza que alguma solução poderá vir ao encontro da sua necessidade. As reflexões iniciais ou as reflexões para o dia de hoje são essas. Nos acompanhem aí nas nossas redes sociais e até uma próxima.